A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá, eu sou a Gisele Cipilli e esse é o Me Inspira Cast. A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Porque nós sabemos que também as nossas trajetórias de vida e carreira são um farol para mulheres que enfrentam situações semelhantes. Particularmente, eu acredito que nós carregamos na nossa história o poder de cura e inspiração da nossa mensagem. Bem-vindo e bem-vinda! E a minha convidada de hoje é uma mulher incrível. Vocês vão conhecer a Caroline Bisinelli. Ela é gerente global da área de assuntos regulatórios de embalagem na Mondelez Internacional. É engenheira de alimentos com MBA em gestão empresarial. Tem 15 anos de experiência na indústria de alimentos com foco nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e embalagem de assuntos regulatórios. Trabalha com grandes marcas como Milka, Lacta, Toblerone, Oreo, Clube Social, Tang, House e Trident. E além disso, a Carol, vou chamá-la de Carol já, e daqui a pouco vocês vão ver, porque ela já está com um sorriso e com uma vontade de inspirar a gente. A Carol dedica parte do seu tempo para mentorear mulheres e empoderá-las em suas carreiras. Não é incrível? Carol, seja bem-vinda ao Me Inspira Cast. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou super feliz e quero te parabenizar por esse programa, né? Por estar aí inspirando tantas mulheres, tantas pessoas. Obrigada pela sua iniciativa. Eita, já fiquei arrepiada com esse agradecimento, porque a gente conecta propósito, né, Carol? Você disse que no seu tempo livre você mentoria mulheres, mas conta um pouco para mim agora, como é que a tua história de vida se conecta com a tua história profissional e pessoal se conectam? Bom, eu sou curitibana, né? Nasci aqui, até sou Caroline Bisinelli, mas muitas pessoas me chamam de Carol Bisi, porque venho de uma família bem tradicional aqui, né? De Curitiba, família Bisinelli, e tenho muito orgulho em fazer parte dessa família. Sou casada com o Marlon, né? Tenho 34 anos. E sou engenheira de alimentos, como você falou, né? Tenho um MBA aí em gestão empresarial. E eu comecei a minha carreira lá atrás, né? Na verdade, assim, eu costumo contar a história da minha carreira como se fosse o voo de um drone. Na empresa eu contei essa história e foi como eu criei a alusão, assim, à minha carreira. Porque o drone, né? Ele é um equipamento que ele voa, faz o voo, mas quem está ali no controle é uma pessoa, né? E eu costumo dizer que estar no controle da nossa carreira é fundamental para o nosso crescimento. Então, demais. Na minha vida, assim, pessoal e profissional, eu acho que a gente hoje não pode dividir, né, o que é pessoal do profissional. A gente é uma pessoa só. E é bem importante a gente ter o controle, a estratégia daquilo que a gente quer, né, para nossa carreira e vida pessoal também. Né? Uau, você vem com uma assertividade já nesse começo, porque é isso, a gente chama de protagonismo e você falou, eu é que estou no controle do drone. E esse drone que você se refere, ele também te dá uma visão do alto, né? Conta um pouco agora, como é que você se via nesse começo de carreira e como é que foi esse crescimento até de autoconfiança e conquistas de habilidades para se tornar essa grande líder que você é, Carol, ao ponto de inspirar a mim e outras mulheres que te recomendaram para estar aqui. Sim, com certeza.
Bom, então meu começo é lá, né, na engenharia de alimentos. Quando eu decidi fazer o curso, eu estava um pouco em dúvida sobre o que fazer, né? Eu gostava muito da parte de alimentos, mas tinha uma questão também de exatas, química, física que eu gostava. E aí eu fui influenciada por uma mulher que foi uma prima minha, a Mara, porque ela era engenheira de alimentos e eu não conhecia essa profissão. Então, conversando com ela, bem naquela época que eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu entendi que poderia ser algo legal para mim, sem conhecer muito, né, da área e tal, mas a referência dela me ajudou a escolher o curso. E aí eu entrei na faculdade, fiz engenharia de alimentos. No meu terceiro ano eu decidi fazer um estágio de férias na Perdigão. Fui indicada pela Mara também. E eu fiz esse estágio voluntário. E aí que começou tudo, né? Que foi desenrolando a minha carreira. Eu morei 2 meses em Carambeí, fiz totalmente voluntário, mas lá eu conheci várias áreas na empresa, né? Na Perdigão. E aí, quando eu voltei para Curitiba, eu soube que a Kraft Foods estava abrindo vagas de estágio, né? E naquela época, eu senti uma insegurança, porque eu não falava inglês na época, então eu pensei, nossa, como eu vou entrar numa multinacional se eu não falo inglês, né? Eu já estudava, eu estava correndo atrás disso, mas não era assim, era uma insegurança que eu tinha. E aí, eu percebi que na entrevista, toda a minha experiência na Perdigão, ter ido atrás, né, ser proativa com aquilo que eu realmente queria para minha carreira, valeu muito mais do que o falar inglês, né? O falar inglês naquele momento não era tão importante. E aí eu passei nessa vaga, né? A vaga era para assuntos regulatórios. E eu lembro também de ter conversado com uma professora, porque eu falei, nossa, eu não sei o que são, o que é essa área, o que são assuntos regulatórios, né? Eu não faço ideia. Sim. E aí minha professora falou, Carol, vai lá e tenta, e passa, e entra nessa empresa. Não importa em qual área você vai entrar, entra numa multinacional que você vai se dar bem. E aí depois, se você não gostar, você muda de área. Mas é melhor você estar lá dentro do que ficar aqui pensando se é ou não é. E eu acho que essa é a primeira dica, porque às vezes a gente acha que gosta de uma coisa e, na verdade, nunca fez, né? Então, para quem está começando a carreira, mulheres que estão começando, é importante ter experiências, né? Para você entender se realmente é isso que você gosta, se você vai se dar bem ou não, né? Isso que você está falando agora, ele é também uma metodologia, ou seja, tem uma base teórica aí. A gente tem tantas carreiras e os grandes problemas que nós enfrentamos, homens e mulheres, para tomada de decisão, não é por falta de opções, é pelo excesso. E a ideia é que você conheça você mesma, nem que não seja muito, mas a partir até do olhar de uma professora, você ganha esse autoconhecimento. Você também vou chamar de arrisque, né? Se arrisque, mas se coloque numa posição de experimentar. E você fez algo incrível. Quando você disse, eu vou experimentar e ver o que acontece, você abriu uma oportunidade de aprendizado que, se você ficasse esperando, jamais aconteceria, que é o aprendizado prático. Você vinha já da teoria. E aí, Exato. Como é que você vai ganhar expertise? Um expert, ele é um ótimo teórico, mas ele tem que começar uma vida de prática. E você se expôs a esse início. Muito lindo. Exatamente. Exato. E aí, a verdade é que eu amei assuntos regulatórios. Tinha tudo a ver com o meu perfil, né? Eu sou bem analítica, gosto de ler. E eu fui, assim, me dando muito bem na área, né? Gostei muito. Mas aí, eu me formei em 2009, né? Então, eu fiquei quase 2 anos nesse estágio. E em 2008, a gente teve uma grande crise econômica no mundo, né? E eu lembro que em 2009, ali, quando eu estava para me formar, as vagas foram congeladas na Kraft, né? Não tinha praticamente vaga, tinha uma ou outra, e não era também em áreas que daria certo, né, com o meu perfil. E aí, eu saí da Mondelez em 2009, fechou meu estágio, né? E aqui também eu saí com as portas abertas, né? Eu lembro de ter dado o meu melhor, assim, até o fim, né? Porque eu falei, não é pelo meu trabalho, não é pela minha competência, é por uma questão da situação econômica do mundo, né? E aí eu saí com portas abertas, fiquei 3 meses ali procurando emprego, né? Depois de formada. E a minha própria gerente da época, da Kraft, o nome dela é Georgia,
ela me indicou para uma vaga em São Paulo. Ela falou, Carol, tem uma vaga em São Paulo, não sei se você gostaria de ir, numa empresa chamada Bia. E aí, naquela época, eu tinha 21 anos, né? E eu nem pensei, eu só queria trabalhar, né? Eu falei, vamos para São Paulo. Não pensei em grandes dificuldades, assim, da cidade, né, em si. Uhum. E aí fiz entrevista, passei, né? E comecei a trabalhar em São Paulo. Então, morei sozinha lá, né? Me mudei, fui sozinha, mas tive muita ajuda, assim, das pessoas de lá. Na época, eu ganhava um salário bem baixo para morar em São Paulo, então meus pais me apoiaram muito. O Marlon, né, que hoje é meu marido, era meu namorado na época, também me apoiou. E aí, fui trabalhando lá na Bia, né, aprendi muito também, porque a Bia, ela é a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, e eu fazia a conexão entre as grandes indústrias e o governo. Então, eu tive uma experiência bem legal de governo, assim, de Anvisa, né, aprendi muita coisa lá. E no mesmo ano, 2010, o que aconteceu? Era Kraft ainda, né? A área de assuntos regulatórios da Kraft mudou para São Paulo, no mesmo ano que eu me mudei para lá. Então, eu fiquei 8 meses trabalhando na Bia e logo depois todo mundo já estava lá em São Paulo e essa mesma gerente, a Georgia, algumas outras meninas que trabalhavam comigo, me avisaram, Carol, tem vaga, tá abrindo vaga, se inscreve e tal, que a gente tá indo para São Paulo. E aí me inscrevi, passei de novo. Voltou para Mondelez. Voltei. E daí, nesse mesmo ano, a Kraft mudou de nome, né? Virou Mondelez. E ali eu trabalhei também na área de assuntos regulatórios, fui crescendo. Foi muito bom, assim, um período bem bom, que eu sentia que eu estava fazendo algo que eu gostava, né? Mas tinha uma dificuldade, assim, da cidade, né? São Paulo não é uma cidade fácil para quem vem de Curitiba, né? Qualidade de vida e tudo mais. E aí, em 2013, foi no final de 2013, eu tive um sentimento, assim, falei pro Marlon, ele já era meu marido, a gente casou, né? E aí eu tive um sentimento de que eu queria voltar para Curitiba. E aí você não vai falar agora desse sentimento, eu vou interromper um pouco, porque, Tá gente, realmente a nossa história de carreira e vida se entrelaça, e você estava num momento muito especial de crescimento, São Paulo era o teu lugar, ali tinha sido essa grande conquista. Você ainda não estava em posição de liderança, né? Não. Tá. E parece que lá era o lugar das oportunidades, né, Carol? Era. Mas, de repente, você tem esse sentimento. E eu gosto de trazer aqui para o podcast, para o Me Inspira Cast, Carol, um conceito de um cientista social que é a base para os filmes, chamada Jornada do Herói. E aqui eu brinco que nós não somos heroínas, mas nós temos jornadas heróicas. E nessa jornada do herói fala dos momentos de caverna. Quer dizer, tem tudo tá tudo muito bonito acontecendo aí. Você é uma mulher incrível, com um potencial grande, com uma iniciativa de abrir portas e facilmente te referenciam para os espaços, porque você deve gerar muita credibilidade e confiança. E, de repente, vem um momento de caverna, né? Você sentiu e não sabe explicar direito o que é esse sentir, mas aqueles que acreditam no poder de Deus sabem que esse sentir ele é transcendental, ele é espiritual. E hoje já se fala da inteligência existencial, Carol, no mundo dos negócios. Então, tudo bem, a gente não está falando de religião, a gente está falando de inteligência espiritual. E a tua inteligência espiritual começou a te dar alguns sinais que alguma coisa estava acontecendo em Curitiba. Conta pra gente um pouco. Exatamente. E não foi só comigo, né? O meu marido também sentiu. E na época, até você falou das oportunidades de São Paulo, a gente tinha muita oportunidade lá, né? E ele mesmo trabalhava em uma das maiores agências de publicidade lá. Então, não foi simples largar tudo e voltar para Curitiba, né? E ele também sentiu, a gente conversou, e eu fui atrás de vagas, né, aqui em Curitiba. E aí abriu uma vaga que era na área de embalagem, era desenvolvimento de embalagem, né? E eu falei, olha, eu acho que pode ser. Eu tenho um lado bem criativo, assim, eu gosto, né, de procurar coisas novas, tem um lado meio design, assim. Eu falei, pode ser uma oportunidade de desenvolver esse lado mais criativo que regulatório não me dava, né, essa oportunidade. Então, passei também nessa vaga, voltei para Curitiba,
para trabalhar numa área nova, assim, eu estava um pouco apreensiva porque, né, assim, já estava construindo uma história em regulatório e aí tive que mudar. Mas foi bem legal, assim, a mudança, até, assim, em toda a minha mudança, Gi, eu tenho eu utilizo ferramentas que me ajudam a pensar se vale a pena ou não. Fala aí. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente fez uma análise de SWOT, eu e o Marlon, né, pra gente ver qual que era a grande ameaça dessa mudança e tal. E no fim, a gente viu que tinha muito mais oportunidades, a gente ia estar perto da nossa família, que era algo que a gente queria, né? Deixa eu subir um pouco aqui. E aí a gente decidiu voltar em cima dessas ferramentas, né? Assim, a gente também usa mapa mental para montar as nossas estratégias, né? Metas e tudo mais. E aí a gente viu que valia a pena voltar, voltamos. Foi um desafio porque eu estava empregada e o Marlon não, né? Ele voltou sem emprego com a ideia de empreender, né? Então ali começou um desafio também, uma pressão, porque era, né, o meu salário que estava, né, cuidando ali sendo a nossa segurança, né, familiar. Mas logo ele já encaixou, já conseguiu empreender e tudo deu certo. E aí, né, você falou dessa jornada do herói, né, e também da gente não entender, né, o porquê de muita coisa e só ir, né, sentir e fazer o que você acha que é certo. E em 2015, a minha mãe descobriu um câncer, e aí eu sempre me emociono para falar disso, né, porque foi, assim, eu tenho certeza que foi Deus que nos avisou, né, dessa mudança, que ela seria necessária. Porque 2015 ela descobriu o câncer, 2016 ela faleceu, né? Então foi um ano que eu passei com ela, assim, eu pude estar todos os dias na casa dela, né? Conversando, orando por ela, levando no hospital, a gente fazia o tratamento juntas, né? E foi um ano bem especial, assim, de estar realmente com a minha mãe, né? Depois que eu fui entender isso, nossa, eu precisava estar aqui, porque se eu estivesse em São Paulo ia ser muito mais difícil, né, para mim e para ela também. E então foi esse ano, assim, eu acredito que foi o ano de maior dificuldade, assim, que eu tive. Foi uma dificuldade de saber do câncer, desse medo de perder a mãe, né? Mas ao mesmo tempo um ano de gratidão, né, a Deus, assim, por estar perto da minha mãe. Então, eu sabia que, assim, toda a minha mudança de carreira, ela tinha um objetivo maior até, né? Então, que era estar perto dela. E como era a tua relação com a tua mãe, Carol? Era incrível, assim, minha mãe era minha melhor amiga, a gente se dava super bem. Ela tinha até um arquétipo, assim, de protetora. Né? Então, ela me protegia de tudo. Quando eu fui para São Paulo, ela foi comigo, morou comigo um mês, porque ela não queria me deixar sozinha. E isso também foi uma dificuldade depois, porque eu me senti muito perdida depois que minha mãe faleceu, né? Eu perdi essa proteção, a pessoa que me guiava, assim, né? Então, a nossa relação era muito boa e por isso foi bem difícil, assim, né? Perder minha mãe foi algo, assim, bem traumatizante na minha vida. E como eu falei, isso mexeu com a minha vida profissional e pessoal. Né? Não foi só a pessoal, mas a profissional Sim. também. E como é que foi o luto, né? O luto e as perdas, eles... Puxa, primeiro, eu quero te agradecer. Nós que estamos ouvindo, vocês que estão ouvindo, sabem que o propósito de inspirar é realmente para dizer para você que escuta, tem jeito. Apesar da dor, apesar do luto, você superou. Você conseguiu ainda continuar profissionalmente, de forma pessoal. Imagino que você deve ter tido altos e baixos emocionais, o luto é isso. Como é que foi para subir dessa dor? Então, Gi, o que aconteceu comigo, né? Eu costumo dizer que quando você não está bem no trabalho, fica difícil estar bem em casa, né? E vice-versa. Só que nesse caso, eu não estava bem fisicamente, né, na minha vida pessoal, mas no trabalho, o que eu fiz? Eu me joguei por inteira no meu trabalho. Então, foram os 3 anos ali de 2016 para frente, onde eu mais trabalhei, onde eu mais me dediquei. Eu tive notas, assim, de performance
incríveis, né, dentro da empresa, cresci muito, mas ao mesmo tempo eu fui desenvolvendo outras coisas, né, doenças que acabaram sendo desenvolvidas por isso, assim, por um luto que eu não estava conseguindo passar, por estar trabalhando demais. Então eu desenvolvi ansiedade, né? E início de depressão. Eu peguei tudo isso bem no início, assim, quando eu tive uma crise de ansiedade e aí logo eu já fui procurar ajuda, né? Então eu não deixei isso ficar por muito tempo ali, porque eu vi que eu já estava precisando de ajuda. Então eu procurei psiquiatra, né, psicólogo, e aí fiz os tratamentos. Já assim, logo depois eu já estava melhor, sabe? Olha, é muito bom a gente parar aqui, porque mulheres fortes, incríveis como você, e que têm valores espirituais muito arraigados, até familiares, não agora, mas ou sim, consideram às vezes fraqueza passar por um processo depressivo. Ainda tem isso, né, Carol? Ainda tem. Eu vou precisar ir no psiquiatra, mas e se fosse uma dor de estômago? Não iria no especialista? De repente está acontecendo alguma coisa, foram dores e precisa ser elaborado. Né? O que você diz hoje para quem está enfrentando uma dor, seja de que nível for, de divórcio, de luto, para a mulher que está ouvindo a gente, que é profissional e que está em dúvida, será que eu não vai ter um preconceito comigo? Com quem eu devo falar? Uhum. Porque também não dá para sair falando para todo mundo. Como é que você experimentou isso? E no mundo corporativo, isso não era bem visto, né? Até depois da pandemia, a gente começou a ver, né, pelo menos na empresa que eu trabalho, um movimento de ajuda, né, de suporte. A gente tem muito suporte dentro da empresa agora emocional, né, que antes não tinha. Ninguém falava que tinha depressão, ninguém conseguia colocar isso para fora, né? E a pandemia ajudou, né, um pouco nisso, mas eu sempre fui vulnerável, assim, sempre me coloquei nesse lugar de falar o que eu sentia e tentar ajudar outras pessoas, né? E eu vejo que quando eu abro o coração, já vem muita gente falando, eu também sinto isso, eu também tenho isso, sabe? E que não fala até por medo, né, mesmo. Aproveita e conta, então, esse Abrir o Coração, que é um projeto de mentoria que você tem. Sim. Que você disse que ajuda ainda mulheres. Sim. Conta um pouco como você faz isso. Dentro da empresa, a gente tem um pilar, né, de mentoria. Então, eu comecei lá dentro da Mondelez. Essa é uma história bem legal, porque eu ainda era engenheira júnior, assim, digamos. Pleno. E esse modelo de mentoria, ele estava aberto só para gestores, né? E veio um formulário para a gente preencher, falando, você quer ser mentor ou mentee, né? E aí eu não tinha visto na época que era só para gestores e eu coloquei lá, eu quero ser mentora. Uau! E aí isso foi para os gestores, né? E eles falaram, nossa, mas só a Carol colocou isso aqui, né? E não, porque é só para gestor e nananã. E aí uma das pessoas, que é a Thaís Watanabe, hoje ela é minha mentora, ela falou, não, se a Carol acha que ela está preparada para ser, vamos abrir essa possibilidade. E eu comecei mentoreando estagiários. Então, eu não era uma gestora, mas eu tinha já algo para contribuir, né? E aí lá eu comecei com os estagiários, depois eu fui crescendo. Hoje eu trabalho até com mentoring em grupo, né? Dentro da empresa. E aí eu decidi trazer toda essa mentoria, né? Essa experiência para fora, né? Como uma forma voluntária de trazer a minha história, a minha experiência e tentar ajudar meninas mais novas, né? Então, hoje eu estou iniciando um projeto com a Margarete, né? E algumas meninas que estão começando, né, essa vida corporativa, sua vida profissional. E aí eu tento trazer a minha experiência para ajudá-las. Que demais. Para quem está ouvindo a gente, Margarete é uma amiga em comum, que tem um forte propósito de cuidado com mulheres e que me apresentou a Caroline Bisinelli. Obrigada, né, a Margarete, e as conexões lindas que a gente faz na vida. E me fala um pouco assim, você está falando que ajuda hoje meninas, inspira com a tua história e, enfim, curta caminhos através da sua mentoria, né? O que você percebe nessa escalada profissional feminina no mundo do trabalho corporativo? Qual é a tua percepção das barreiras para ela ascender a cargos de liderança? Que barreiras são essas? Quais você tem percebido na sua prática?
Eu acho que, assim, começa pelos nossos próprios medos, né? Assim, tem como esse da mentoria, assim. Quando eu decidi ser mentora, eu tinha medo. Eu pensava, será que eu posso? Será que eu posso falar? Será que eu realmente sou essa pessoa que pode estar nesse lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar fora da minha zona de conforto. Eu sinto que eu cresço quando tá incomodando, sabe? Porque quando eu tô ali muito confortável é porque já aprendi tudo que tinha para aprender, né? Então, eu acho que o medo, né, a síndrome do impostor, né, que a gente fala muito na empresa, né, é uma barreira bem grande. Então, assim, a gente se conhecer, eu acho que é o primeiro passo, assim, pra gente começar a construir, né, e a passar por essas barreiras. Muito né? legal você falar isso, porque me procuram bastante, Carol, no coaching executivo, inclusive essa semana, olha, estou aqui porque eu quero saber quais são os meus pontos fortes e os meus defeitos. Já digo, já vamos começar pela nomenclatura, né? Tá tudo bem, quais são suas forças, mas e se a gente substituir defeitos por limites? Olha, não é comum eu receber homens em processo de coaching executivo que falam, olha, me ajude com os meus defeitos. Mas as mulheres já chegam um pouco mais preocupadas se elas realmente vão dar conta. E será que tem em mim qualidades que me farão performar como líder? Será que eu não vou decepcionar e devo ter que voltar atrás? Enfim, fala um pouco para mim. O que você percebeu em você? Você disse autoconhecimento, né? E para essas mulheres que estão hoje nos ouvindo, que estão em dúvida. Fico numa carreira técnica, fico onde estou, porque já é um lugar confortável. É só para a Carol esse privilégio de querer sair da zona de conforto? Ou o que pode motivar, então, essas mulheres e meninas a acreditar que elas podem ascender a cargos de liderança? Sim. Eu... Até assim, falando para gestores, né? Porque eu tive um gestor que excelente, assim, mas ele tratava muito das minhas limitações, assim, né? Então, eu defeitos. tinha... não fale defeitos, mas não. limitações. É melhor limitações. E eu gosto de olhar, assim, hoje eu tenho uma pessoa que responde para mim. E eu prefiro olhar para as fortalezas, né? Para aquilo que ela tem de bom, assim, porque eu acho que ela vai desempenhar melhor isso, não vai ficar perdendo tanto tempo em desenvolver coisas que talvez ela nem consiga, né? E naquilo que ela é realmente boa, é isso que a gente precisa focar. Então, eu trabalho muito assim e acho que essa é a dica, assim, tanto para gestores, né? Quanto para as pessoas que estão procurando, né, se desenvolver. Eu acho que a gente pode se desenvolver, precisa hoje permear por várias áreas, assim, né? A gente não pode ser um profissional somente técnico. Eu sou bem técnica naquilo que eu faço, mas eu tento permear pela gestão, né? Pessoas, essa parte criativa, hoje eu tenho um blog, eu estou tentando, né, escrever mais, desenvolver essa habilidade. Então, assim, a gente precisa estar no todo, mas naquilo que você é bom, eu acho que tem que ser excelente, Sabe o que me chamou a atenção agora? Eu não estava no script, pessoas. Mas existe houve um consenso, né, e até um paradigma de que quando a gente veste uma camisa de uma empresa relevante, com impacto mundial como a sua, a gente esquece da gente mesmo, do nosso branding, da nossa identidade pessoal e acaba colocando no nosso sobrenome essa empresa. E na minha opinião, Carol, não é ou você veste a camisa ou você investe em branding. Você está fazendo isso lindamente, você está fazendo as duas coisas. Inspira a gente como você está fazendo isso. E isso, assim, eu devo um crédito até ao meu marido, porque ele é publicitário, né? E eu lembro que a gente sempre conversa muito sobre a minha carreira, né? Ele me ajuda muito. E um dia eu estava conversando com ele e ele falou, Carol, mas você é maior, né? Você é maior do que uma empresa, você é maior do que o teu cargo, do que o teu título. Quem é você? E aí, ele até jogou no Google, assim, quem é Caroline Bisinelli? E não apareceu nada, assim, né? Tipo, não tinha nada. Aí ele, olha, você não tem presença digital, Carol. Tipo, a gente precisa melhorar isso aqui. E aí que eu comecei
a cuidar da minha marca mesmo, de Que quem sou eu, o demais. que eu quero mostrar para as pessoas, né? Dá para fazer as duas coisas? Dá. E hoje, assim, a minha área está bem voltada à parte de sustentabilidade, né, de embalagens. E eu comecei a escrever sobre isso. Então, eu me posicionei, criei um blog para falar sobre embalagens, né, sustentabilidade, mas ao mesmo tempo no meu Instagram eu tenho mostrado mais de quem eu sou, né? E aí, Gi, tem um livro que chama Brand You, que eu li, que ele é bem simples, assim, tem umas atividades para você fazer e tal, né? Mas que me ajudou bastante a entender, assim, a tentar empreender estando dentro de uma grande corporação, sabe? Eu não preciso ser só uma funcionária, eu posso ser a minha própria empreendedora, né? Da minha marca, de quem eu sou, dentro de uma grande empresa. Maravilhoso. Tem um conceito de intraempreendedorismo que lá em 2014 eu falava com clientes meus que tinham esse perfil ou essa motivação, essa necessidade, ou até mesmo esse insight que o Marlon te deu, de que ia chegar uma hora que ele precisaria ter um nível de empregabilidade mais protagonista. Essa coisa de delegar totalmente para a empresa o seu plano de carreira ia cair em desuso, né? Uhum. E vamos falar a verdade. Quem hoje não tem esse protagonismo, a pouca coisa pode esperar que as empresas, por mais organizadas em cultura e RH, elas não fazem milagres e nem é o papel delas, né? Exato. Nós sim precisamos fazer esse movimento intraempreendedor. Então dá para fazer as duas coisas, dá para ser hoje a gerente, a líder, lá num contexto corporativo e a gerente de si mesma. Uhum. Dá para cuidar da sua carreira, dá para cuidar de como você se vê e como você quer ser vista e trazer isso também para uma imagem, um branding, né? Que legal. A gente está indo para o final e eu não posso deixar de perguntar para você. Carol, quais foram os teus principais aprendizados até aqui? Se você quiser falar uma palavra, uma frase, porque teve desafios, teve altos e baixos. Te ouvindo, assim, vendo você uma mulher tão linda, passa um ar, assim, até mesmo de meiguice, de delicadeza. E, às vezes, existem alguns estereótipos e rótulos que colocam. Aquela tem a cor tal, os olhos tal. E não. É a tua força, não por ser mulher, ou pela raça, ou pela imagem, mas é a força do ser Caroline Bisinelli, um ser criado à imagem e semelhança daquele que criou perfeitamente todas as coisas. Um ser, Carol, cheia de potenciais, de limites e capaz de superar e de aprender. Quais os teus principais aprendizados para você inspirar a gente aqui nesse final? Legal, Gi. Eu acho que, assim, é aquilo que eu falei do começo, né? Do controle da minha vida, da minha carreira. Eu acho que isso faz parte, né? A gente sempre fala de quando entra na depressão, por exemplo, que você precisa ir atrás, né? Tentar um recurso, sair da cama e fazer atividade física, né? Você precisa tomar essa atitude. E eu acho que na carreira também, né? A gente precisa ter atitude. Eu não posso esperar que o meu chefe saiba o que eu tô pensando para minha vida, para o meu futuro. Talvez ele até saiba, mas não posso deixar na mão dele a minha vida, né? Então, ter esse controle da sua vida, da sua carreira bem estabelecido, com a estratégia bem feita daquilo que você quer, nem sempre vai pelo caminho que você imagina, como o meu caso, né, de ir para a embalagem sem eu saber nem ao certo porquê, né? Hoje eu tenho certeza que isso foi de Deus, porque a área que eu trabalho hoje, ela juntou as duas áreas, né? Que é regulatório e embalagem, então eu sou gerente dessa área na empresa. E eu diria, assim, que eu sempre penso que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz, né? Não dá para deixar a vida levar, mas, assim, você precisa realmente planejar a sua vida, saber o que você quer. Se você não sabe, pedir para Deus, né, te ajudar, te direcionar para que você tenha paz, né, sinta paz nas tuas decisões. Que legal você colocar a tua espiritualidade e Deus usa pessoas. Verdade. Você teve aprendizados com pessoas, né? Muitas, assim, eu acho que pessoas é o que eu levo mesmo como a grande conquista, assim, da minha carreira, porque eu tenho muita gente legal, assim, que caminhou comigo, mentores, né, pessoas que me ajudaram. Isso é bem legal também para quem está precisando de ajuda, né, procure alguém
que possa te ajudar, que já tenha passado por essa experiência, né? Pode ser um mentor técnico ou só um mentor de vida mesmo, né? Na igreja a gente tem muito isso, né? Pastores, pessoas de liderança que podem nos ajudar, mas os mentores são pessoas assim que a gente precisa ter, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Há 14 anos atrás, eu decidi me colocar nesse mercado para que eu pudesse ser, através de metodologias e também, graças a Deus, pela ciência e pelo que a gente aprende, que nos norteia em métodos para mentorearmos, para coacharmos, para hajam processos de coaching que apoiem também pessoas. Isso pode ser feito de forma, sim, gratuita, paga, mas você falou algo lindo, precisa ser intencional. Não tem como ficar de mimimi, vitimismo, vamos levantar e vamos fazer algo. Tem uma expressão assim que... até só para descontrair, tá, gente? TBC. Como é que você faz para crescer? TBC. Tira o bumbum da cadeira e vai. Mulheres e homens que estão escutando a gente. Que história, Carol. Que vida. E muito obrigada pela sua intencionalidade de estar aqui hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, né, porque está no YouTube também, no Instagram, elas avançarão com um pouco mais de clareza por causa de você hoje. Muito obrigada. Eu quero saber, para acabar totalmente agora, qual é a sua metáfora de vida, porque eu sempre pergunto aqui. Você separou alguma coisa? Pensou sobre isso? A metáfora de vida? Não. Olha, eu vou dar uma dica. A nossa convidada anterior, que foi a Andréa Kaminski, não perca, o episódio dela está incrível. Ela disse que era um cavalo correndo na praia, um cavalo baio. E a metáfora de vida dela era essa. Ela se via como uma mulher forte e, ao mesmo tempo, livre e leve, como o trote de um cavalo lindo. Qual que é a tua metáfora de vida? É uma árvore? É eu acho que eu animal? continuo falando do drone, assim. Boa! É esse equipamento, né? Assim, sabendo que eu tô no controle, que às vezes vão vir, né, as tempestades, coisas aleatórias, né, que podem me derrubar, né? Às vezes, assim, a gente até acha que não vai sair daquele lugar, né? Que foi o caso do luto, assim, eu demorei muito tempo, acho que foram 5 anos para sair, né? Mas eu continuo falando disso, assim, um voo, né, que tem altos e baixos, mas que eu tô no controle e também tenho essa certeza de que Deus está me ajudando a controlar, né, esse drone. Então, Uau. Eu acho que essa é a minha grande metáfora, assim. Obrigada. Nossa. Obrigada a você que está ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do Me Inspira Cast. Por enquanto, a gente está com episódios mensais, mas isso vai mudar. Já temos a nossa próxima convidada e hoje você foi inspirado pela Carolina Bisinelli. Segue ela nas redes sociais, agora ela tem uma presença digital. Segue o Marlon, publicitário, o marido dela, que em nenhum momento competiu com ela, mas se colocou num lugar de apoiador, de companheiro. Puxa, que incrível, Marlon. Um dia você precisa contar a tua história para que outros homens aprendam a fazer isso. E que lindo. Gente, até a próxima. Sigam a gente no Instagram, no YouTube e fale conosco se precisar. Estaremos à sua disposição também para te apoiar com mentoria e processo de desenvolvimento na sua vida e carreira. Um grande abraço. Até a próxima.